acreditar que é possível, né? Tem que acreditar sempre, porque como eu comecei um dia e cheguei onde eu cheguei, todas as pessoas que acreditarem e fizerem por onde chegar, podem chegar também. Olá pessoal, hoje eu estou tendo a grata satisfação de bater um papo com Cristiano Lazzarini, conhecido como Tite, 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, 4 vezes no brasileiro, 5 vezes no pan-americano, 1 vez no europeu. E tem em seu currículo 10 vitórias e 3 derrotas no MMA profissional. Uma grande honra conhecer pessoalmente. Honra minha também, prazer estar aqui. Prazer. Conte sua história e trajetória para o internauta, Titi. Bom, eu nasci em Belo Horizonte, né? Mas eu tenho uma ligação muito forte com Conceição do Mato Dentro, porque meu pai é daqui e meu pai morou aqui até ir cursar odontologia em Diamantina. E sempre, eu nunca morei em Conceição, não nasci aqui, mas praticamente eu cresci aqui. Minhas férias sempre eram aqui, essas montanhas aqui, a gente corria isso aí de pequeno, ficava solto na cidade, né? E estudava em Belo Horizonte e desde muito cedo eu sempre fui um menino que tinha uma curiosidade em relação às lutas, né? Via filme e tal, sempre ficava empolgado com isso. E meu pai sempre foi muito rigoroso em relação ao estudo. Então a gente sempre estudou, assim, eu fiz até o 9º período da faculdade de Direito e acabou que nessa época eu comecei a ter muita luta profissional fora do Brasil e estava impossibilitando de eu terminar a faculdade, porque eu estava num momento que eu não poderia deixar passar. E aí acabou E você já praticava? Eu já era Qual campeão. arte marcial? Então, eu comecei Como que praticando... você começou? Eu comecei praticando judô. Sim. E treinei até com o professor Albano, acho que uns 5 anos de idade. Sim, novo. Depois eu fui fiz um pouco de capoeira e tal, mas aí eu comecei a treinar mais sério aos 17 no boxe tailandês na época, que é o Muay Thai. E aí cheguei a competir campeonatos de Muay Thai, só que na época não tinham muitos campeonatos, e eu sempre fui um cara muito competidor. E aí o meu professor, meu mestre de jiu-jitsu veio do Rio de Janeiro, ele representava a família tradicional do jiu-jitsu, que é a família Grace, e veio dar aula na sala do lado de onde eu treinava o Muay Thai. E aí sempre eu já era um cara forte, assim, já pesava quase 90 quilos, e ele, naquela ânsia de formar uma equipe, né, sempre me convidava, e um dia acabou que eu entrei lá e me apaixonei, e estou até hoje treinando praticamente todos os dias. Nessa trajetória eu ganhei diversos títulos mundiais, nacionais, pan-americanos, como você mencionou, e vários torneios menores, interestaduais, estaduais. Acho que eu fui campeão mineiro, acho que umas 8 vezes também, e vários torneios menores, né? E aí sempre vinha para Conceição, passava as férias aqui, mesmo lutando e tal. E aí eu via que o pessoal daqui tinha muita curiosidade em relação ao jiu-jitsu. Tanto que eu lembro quando eu ganhei um torneio pan-americano, saiu uma propaganda minha na rádio aqui, minha mãe mandou botar uma faixa no centro da cidade, mas ninguém sabia o que era o jiu-jitsu. E aí uma vez eu tive a intenção de começar um projeto social aqui em Conceição, eu acho que foi no ano de 2003, na verdade começou dentro de uma academia e depois transformou num projeto social com o apoio da prefeitura. E aí quando eu vim falar do jiu-jitsu aqui em Conceição para as pessoas, explicar, eu me deparei assim com 300 pessoas para ouvir, entendeu? Então foi muito legal, a gente chegou a ter 90 crianças no projeto e levavam os atletas para lutar em Belo Horizonte, eles ganhavam medalha e tal. E acabou que esse lado do projeto social meio que deu uma dissipada e hoje ainda tem uma equipe de jiu-jitsu aqui em Conceição, numa academia de jiu-jitsu. Mas o grande projeto que eu tenho assim na minha vida hoje, se você me perguntasse uma coisa que te motivaria assim
acordar todos os dias. Porque como eu fui atleta profissional, eu vivi durante muito tempo da minha vida sempre com compromissos marcados de luta. Então, assim, meu dia sempre era voltado para isso, para treinamento, para alimentação, para descanso, Sempre dei aulas de jiu-jitsu. Hoje eu tenho uma academia lá em Belo Horizonte, já tem 8 anos, que é a Gracie Barra Centro. Aonde que é? É no bairro de Lourdes, lá, na rua Bernardo Guimarães, 1903. E estou inaugurando agora a Clube Joy aqui no espaço Bela Vista Mall, que vai ser uma academia de 900 metros quadrados, assim, uma academia de ponta para atender com excelência toda a população de Conceição. Eu visitei lá, uma maravilha, tanto o shopping como a própria academia. Ficou muito bom ali. Mas como eu estava te falando, um projeto assim que eu tenho assim, é uma coisa que me deixa assim, que enche o meu coração assim de perspectiva boa, que minha mãe sempre foi muito atuante aqui na cidade. Ela fez carnaval, Semana Santa, foi vereadora aqui. Ela foi política, né? Foi. E ela sempre teve um sonho de que eu continuasse de alguma forma o trabalho dela, de ajudar as pessoas e tal. E eu vejo que assim, aqui em Conceição tem um material humano muito bom, entendeu? Espaço tem demais, a gente pode ter um apoio, né, de grandes empresas que estão aqui, da própria prefeitura. E como eu vou estar aqui mais agora, montando essa academia, seria uma coisa que eu olharia mais de perto mesmo. A minha ideia, o que eu tenho vontade, é montar um centro de luta aqui, mas de excelência a nível mundial. Mas quais lutas? Então, eu quero montar, aqui eu acho que já tem um projeto de judô e de taekwondo também, e a gente incorporar esses projetos com os professores que já trabalham aqui, mas eu quero trazer o boxe e o jiu-jitsu, e quero fazer também um treinamento de MMA profissional, Muay Thai, tudo que envolve para lutar o MMA profissional. Porque hoje em dia eu consigo, eu acredito piamente que hoje o jovem, eu acho que a grande saída do jovem que vive sem apoio, né, às vezes numa situação assim de vulnerabilidade, é emocional, o esporte. Assim, se envolver com droga, né, com crime. Então, aqui em Conceição, eu vejo isso assim, muito uma chance da inclusão social. E como eu estava te falando, no MMA hoje, ele proporciona o jovem a ter um futuro, assim, sabe? Ganhar um dinheiro, ter uma carreira. Sim, eu gostaria de te interromper para perguntar e pedir para você explicar um pouco do que é o jiu-jitsu. É um esporte. Sim. E qual a origem dele? E o que é o MMA? Bom, o jiu-jitsu, ele nasceu no Japão, ele é uma luta japonesa. Só que o jiu-jitsu, existe o jiu-jitsu tradicional e o jiu-jitsu brasileiro, que foi um jiu-jitsu desenvolvido pela família Gracie, que é uma arte baseada em movimentos de alavanca. Ou seja, um cara pequeno que tem uma grande técnica, ele consegue fazer movimentos que ele consegue vencer um cara muito maior que ele. Que é uma coisa meio que improvável no boxe, num esporte de contato. Porque a força, o tamanho, o peso conta demais. No jiu-jitsu conta, mas se o cara tiver uma técnica, ele consegue vencer um cara maior. O MMA hoje, ele é um antigo Vale Tudo. O Vale Tudo nasceu. O MMA hoje nasceu para provar a eficiência do jiu-jitsu no combate de um atleta contra o outro. Em pé ou no chão? Não, como que foi isso? O jiu-jitsu é uma luta de chão. Começa em pé, tem a parte de queda, mas ele é praticamente uma luta de chão. É uma luta que proporciona você neutralizar e vencer um oponente sem precisar de bater nele. Nessa época, creio que em 1980, 80 e poucos, a família Gracie dominava o Brasil, o cenário de luta, ganhando vários torneios de vale tudo na época no Rio de Janeiro, com o Hélio Gracie, que era um cara que pesava 70 quilos e ganhava de uns caras assim, muito maiores. O filho mais velho dele, o Rorion Gracie, ele viu a necessidade de expandir isso para o mundo. Então o que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos, para Los Angeles, e começou a dar aula na garagem da casa dele. E aí o que ele fazia? Ele começou a fazer uns desafios. Iam caras lá de karatê, de boxe, para fazer um desafio mesmo, como se fosse uma briga mesmo, e fazia dentro da garagem lá tudo fechado.
e começava a espalhar essas fitas, videocassete, para as pessoas assistirem. E o negócio começou a dar um boom e todo mundo começou, a academia dele começou a encher, ele teve que montar uma academia. E aí ele se uniu a um cara que era produtor de Hollywood, e daí surgiu o UFC, que hoje é uma empresa que vale bilhões de dólares, que é a empresa do UFC em Las Vegas. Quando aproximadamente? Que ano? Isso foi em 90 e talvez 3. Aí o que ele fez? Eram vários lutadores de diversas modalidades que entravam dentro de um octágono e uma luta sem regra, sem tempo e sem limite de tempo, sem limite de peso. E ele colocou o irmão dele que pesava 78 quilos, justamente para demonstrar a eficiência do jiu-jitsu contra caras muito maiores. O irmão dele ganhou o torneio fazendo 4 lutas na mesma noite, o UFC 1, 2, 3 e o 5. Quando ele estava no meio do UFC 5 ali e tal, vendendo pay-per-view, aconteceu uma situação que no meio da luta final eles tiveram que cortar a transmissão, porque não tinha tempo. E aí eles viram que para comercializar o evento eles tinham que colocar regras. Colocou limite de tempo, round e tal, e daí nasceu o UFC, que hoje em dia é visto por milhões de pessoas no mundo inteiro. Assim que nasceu. Maravilha, maravilha. Ô Tite, o que você tem a dizer para os jovens que, como você um dia sonhou, você não nasceu lutando, e hoje você alcançou o topo, como poucos. Você é um grande vencedor. O que você tem a dizer para eles? Eu acho que a primeira coisa que o jovem, em qualquer esfera da vida dele, tem que ter para ser um vencedor, ele tem que ter disciplina, né? Então, não adianta o cara ter um talento para uma coisa, não só de luta, futebol, ou um cara que tem talento para matemática, se ele não tiver disciplina e seguir ali as diretrizes que ele tem que fazer para chegar, né? Hoje em dia, tanto o esporte quanto qualquer área da vida, né, profissional, é um mercado cada vez mais competitivo, né? Então, a primeira coisa que eu acho, assim, é procurar um bom professor, né, estar numa boa escola, e da parte dele ter a disciplina e sempre acreditar que é possível, né? Tem que acreditar sempre, porque como eu comecei um dia e cheguei onde eu cheguei, todas as pessoas que acreditarem e fizerem por onde chegar, podem chegar também. Eu desejo sucesso no seu projeto aqui na querida Conceição do Mato Dentro. Ele pode contar com a Interlocução Brasil, com o site Cidades Mineradoras. Estaremos sempre presentes aqui conversando. Muito obrigado. Valeu.